Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado, engrandecido, né? Quero já dizer que não vou falar de comida hoje, viu? Senão o pastor disciplina eu, mas eu vou falar de uma comida especial, tão especial para a nossa vida nesta noite, que nós necessitamos. E eu quero dizer para os irmãos que a gente entra com a brincadeira que não vai falar de comida, mas assim, o tema da mensagem hoje é sobre a multiplicação. E dentre esse tema eu quero abordar 3 elementos. Primeiro, o pão. Segundo, o vinho. Terceiro, o azeite. Dentro dessa conjuntura desses 3 elementos, nós vamos entender mais ao final. Eu quero crer que os irmãos vão ficar bem ligados aí. Hoje ninguém vai tirar sua atenção, né? Pelo visto, assim, o pessoal ficou até um pouquinho mais distante para não sentir muito calor. Vamos dizer que seja isso, tá, irmãos? Ninguém coladinho hoje, né? Brincadeiras à parte. Quero convidar os irmãos a abrir comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, Deuteronômio não, é 2 Reis, no capítulo 2, aleluia, Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, pastor deu uma bugada aqui, não é 2 não, é o capítulo 4. É tanto o versículo, capítulo para guardar que hoje o negócio bagunçou todinho aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Aleluia, Jesus. Primeira coisa que nós vamos falar um pouquinho, vamos ler aqui o texto de introdução. Falaremos um pouco sobre o azeite, sobre a multiplicação do azeite. Quando eu disse dos 3 elementos, eu deixei ele por último. Mas tem um porquê. Amém? Todos encontraram, irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. E a mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. E Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Declara-me que que tens em casa. E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes trazia os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse-lhe: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viva do resto. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos,
nós observamos, lendo esse texto, que esta mulher, diante de uma situação desesperadora, ela procura o homem de Deus, o profeta Eliseu, para questionar a respeito da sua necessidade. E quando ela chega perante ao homem de Deus, ela começa expondo a situação do seu esposo para com Deus, a fidelidade do seu esposo para com Deus, e relatando ela esse fato para o profeta Eliseu. Imediatamente o homem de Deus vira-se para ela e pergunta para ela: mulher, o que você tem? O que você tem em casa? E a resposta dela é imediata: eu não tenho nada a não ser uma botija com azeite. Para que nós possamos entender o contexto da mensagem que eu quero introduzir para nós nesta noite, que Deus, Ele sempre vai nos pedir algo. Para começar alguma coisa, Deus sempre vai nos requerer ou pedir de nós algo. E o homem de Deus, como um bom servo, fiel e temente a Deus, ele simplesmente volta a situação para ela. E o que você tem em casa? E ela disse: não tenho nada, a não ser uma botija com um pouco de azeite. Não precisa responder, mas o que você tem hoje? O que eu tenho hoje? Para que verdadeiramente Deus possa multiplicar, para que Deus possa fazer crescer, render de uma forma maravilhosa, esplêndida na nossa vida, nós precisamos ter algo. A palavra de Deus fala para nós que o Senhor, quando nos chamou, foi nos concedido uma porção de fé a cada um de nós. Quando nós confessamos a Jesus, quando nós nos rendemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, naquele ato, naquele momento da nossa confissão, nós somos inundados com uma porção de fé. E essa porção, eu quero acreditar que ela é igual para todos. Ela não é assim: eu vou dar mais um pouquinho para o pastor Pedro hoje, né, pastor, mas para o Pedro quando converteu, porque ele é mais especial. Vou dar mais um pouquinho para o nosso irmão aqui, porque ele é mais bonito, mais alto, algo do tipo. Não, Deus não fez isso. Deus simplesmente deu para cada um de igual medida. Porém, nós precisamos fazer com que essa porção se multiplique na nossa vida, dia após dia, exercitando, praticando essa fé, para que assim ela cresça. Da mesma maneira, se a gente observar, em tudo, o Senhor nos concede um. Aí daquele um, Ele quer que nós multipliquemos ele. Se a gente for ler a parábola dos talentos, o Senhor concede uma quantidade para um, para o outro, e aí cada um que recebeu uma porção, uma quantia, teve que sair e granjear para multiplicar. Aí o que eu quero dizer com isso? Essa questão da multiplicação, como o próprio pastor Pedro leu aqui no ato das ofertas, que o mesmo Deus que é poderoso para dar a semente, é o mesmo que faz multiplicar. Então a gente precisa compreender que Deus, Ele dá algo para nós, mas agora a multiplicação depende de quem?
primeiramente de Deus e segundo, de mim e de você. Quando eu digo multiplicação, eu digo em todos os sentidos: financeiro, espiritual, sentimental, em todas as áreas da nossa vida. Há uma necessidade da gente fazer com que isso multiplique na nossa vida. Se a gente analisar a palavra do Senhor, o que o profeta disse para essa mulher é o seguinte: vai e feche sobre ti a porta e sobre os teus filhos. Quando nós olhamos para esse texto, nós não lembramos de um texto tão poderoso, tão semelhante a este? Quando o próprio Senhor Jesus declara: entra, pois, no teu quarto, fecha sobre ti a porta, e no secreto falarás com Deus, e Ele ouvirá. Agora, veja para vocês entender comigo. O profeta, há quase ou aproximadamente 2000 anos antes de Jesus, disse a mesma coisa: mulher, pega vasilhas vazias, junto com os teus filhos, entra no oculto, e aquele vaso pequeno que você tem de azeite, comece a derramar, a despejar. E se a gente fazer uma conjectura aqui, transformar o azeite, tirar aqui o azeite e colocar lágrimas, né? Se a gente colocar lágrimas em vez do azeite, só para a gente entender: entra no quarto, fecha a porta, diante do teu Deus, do meu Deus, comece agora a derramar lágrimas em vasilhas vazias. Porque um coração cheio de ocupações não tem espaço para mais nada. É ou não é? Um coração cheio de coisas, ansiedades, preocupações, angústias, como que vai encher? Já está transbordando. Mas, olha, eu só tenho um pouquinho, já está na reserva, não tem mais nada. Agora entra no teu quarto e fecha a porta, no secreto, e comece a falar com Deus, para que haja multiplicação. De repente, você está precisando, está passando ou enfrentando uma situação que precisa de uma multiplicação. E a palavra de Deus está dando para nós hoje o segredo, né? Como dizem por aí, a senha da prosperidade, da bênção, da cura, da felicidade, da alegria, da paz, né? Em qual área que a gente precisa dessa chave, dessa senha? Entrando, pois, ela na sua casa, fechando sobre si a porta, a Bíblia diz que enquanto havia vazia, havia azeite derramando. Quando ela grita: traz mais um vaso, o seu filho lhe responde e diz: mãe, não tem mais vasilha. E algo interessante acontece: acabou o azeite. O jarro pequenininho parou de derramar azeite. Se a gente analisar, isso também aconteceu quando Jesus chama os seus discípulos em uma grande ministração, Jesus ministrando uma grande multidão. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, 17 em diante, Jesus ministrando para uma grande multidão, de repente ele vira para os seus discípulos e diz: olha, não podemos despedir essas pessoas de barriga vazia ou de estômago vazio. E quando Jesus diz para eles: alimenta-os, eles simplesmente viram para Jesus e dizem: Senhor, não temos nada a não ser
alguns pães e alguns peixinhos. Só que eu quero deter-me apenas nos pães, porque a Bíblia diz que havia 5 pães. Aleluia. Me ajuda aqui, por favor, Pedro. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 17, se eu não me engano. Só que os pães foram o motivo. Aleluia. E diz assim: então lhes disse: não temos aqui conosco senão 5 pães e 2 peixes. É porque eu faço a inversão desse texto aí direto, tá, irmãos? Eu fico assim, é 2 peixes ou é 5 pães? Eu acho que não é só eu não, tá? Mas eu vou falar que é eu agora e pronto. E Jesus chama os discípulos e eles apresentam o nada para Jesus. A não ser um jovem que estava com 5 pães e 2 peixinhos. Aí agora já apresentou algo, porque também aquela mulher disse primeiro: não tenho nada a não ser. Os discípulos disseram a mesma coisa. Se lermos o contexto, vamos entender que eles disseram: a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Só que Jesus pega aquele pouco que estava diante de si, dizendo o texto que ele ergue aos céus, apresenta a eles ao Senhor Deus, e a partir daquele momento houve uma multiplicação. A Bíblia vai dizer para nós que após alimentar cerca de 5.000 homens, algumas versões dizem ainda que além dos 5.000 homens, além de mulheres e crianças, outros já arredonda para 5.000 aproximadamente. Mas para que a gente entenda, é uma multidão imensa, é muita gente. Para 5 pães alimentar, para quase nada, né? Porque diante de uma multidão dessa, se a gente tirasse ali uma migalhinha bem pequenininha, eu acredito que no final não daria 5 pães, a não ser que fosse um pão gigante, mas eu tenho certeza que não era. Era pães comum. E quando o Senhor ergue aqueles pães e multiplica, a palavra de Deus diz que após eles comerem e saciar, sobraram cerca de 12 cestos de pães. Aí a gente começa a compreender a multiforme graça de Deus, do nosso Senhor, agindo, de forma que Ele pega o pouco, transforma em muito, em condições adversas, que muitas das vezes a gente passa, ou está passando, ou já passou, por situações que a gente olha e não vê saída, ou vê um gigante diante da gente, sem solução, mas simplesmente nós temos a solução diante de nós. Porém, a circunstância, o fato ou o acontecimento nos impossibilita de enxergar ou de contemplar a grandeza do nosso Deus. Aí a gente vai mais adiante para a gente compreender. Jesus também se encontra em uma outra situação de transformação, mas também, ou multiplicando, é algo que não existia em algo existente. Quando eu disse que nós falaríamos de 3 elementos, que é pão, pão, vinho e azeite, quando nós vamos mais adiante, nós deparamos também com Jesus em Caná da Galileia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, João, capítulo 2, nós vamos ver
Jesus transformando a água em vinho. Pastor, mas todos os 3 elementos que o Senhor falou são elementos existentes. Sim, porque se nós analisarmos o texto, Deus ele vai pegar aquilo que você já tem, aquilo que eu já tenho, para abençoar a minha vida, a sua vida, ou a vida de alguém, de outra pessoa. Deus não vai simplesmente num passe de mágica, como a gente vê nos filmes, e fazer aparecer. Deus vai pegar aquilo que você já tem, colocar diante de ti e fazer multiplicar, fazer render, fazer florescer, crescer. Quando Jesus está naquela bodas de casamento, o Senhor é confrontado pela sua mãe, por Maria, e dizendo o texto que ela fala para ele, Jesus, acabou o vinho. E agora? Simplesmente Jesus diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Só que Maria vira para os discípulos e diz: olha, fazei tudo que ele vos disser. Ela não saiu de cabisbaixo, esmorecida, porque ele lhe trouxe uma palavra: o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A Bíblia diz que ali, naquele lugar, naquele ambiente, havia 5 talhas. Algumas versões da Bíblia diz que havia aleluia, Jesus. Se não me falha a memória, se tiver errado, me ajuda, pastor Pedro também. Metretas, né? Isso mesmo. Que havia ali se via para a purificação dos judeus. Só que a quantidade de vasilha que estava ali, estavam vazias. Elas não tinham nada. Aí o Senhor diz para os discípulos: vai e pega e enche-as de água. Enche-as de água, e encheram-nas até a topa, até o final. E a partir daquele momento, do que já é existente, água, que já tinha, porém não estava dentro da vasilha, mas já existia água. O Senhor agora diz para eles: pegar e tirar daquelas águas e servir, porque agora já era transformada em vinho. O que eu quero dizer com isso? Quando Maria fala para Jesus: olha, acabou o vinho, seria a mesma coisa ela dizer assim: meu filho, acabou a alegria. Não tem mais alegria. A festa não tem mais alegria. As bodas não tem mais sentido, não tem mais alegria. Porque segundo o que se diz a respeito do vinho, que o vinho ele simboliza ou significa alegria. No Velho Testamento, na Velha Aliança, ou nos tempos passados, hoje já não é tão alegria para quem usa, para quem bebe, né? Se torna um pesadelo, porque se embriagam, gasta o que tem, o que não tem, mas o sentido ainda é o mesmo, né? Significa alegria. E quando Jesus, observando que aquelas pessoas estavam reunidas em um lugar de alegria para celebrar algo com alegria, simplesmente ele diz: olha, vá e pega e enche essas talhas e
depois houve a transformação, a multiplicação daquela água em vinho. Mas o que eu quero passar para nós nesta noite é que o Senhor Deus, Ele sempre vai te abençoar, me abençoar naquilo que nós já temos, naquilo que você já tem. Deus, Ele não vai usar o que não é visível, o que não é natural, terreno para nós. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor Deus criou os céus e terra, após o Senhor decretar, criar céus e terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e era vazia, uniforme, né? Porém, após o Senhor disse, haja luz e houve luz. Depois o Senhor disse, haja luminares, houve luminares. Só que quando Deus criou os elementos, Deus cria todas essas coisas, quando chega na vez do homem, o Senhor não disse, haja homem. Deus poderia dizer, Ele tem poder para isso. Mas Ele diz, façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Assim nós o façamos. Por que Deus pega agora da matéria existente, modela, cria o homem e sopra nele o que já era existente, o fôlego de quê? De vida. Deus fazendo algo daquilo que já é existente para sequenciar o ser humano na terra. Aí vem agora esta mulher e diz para o profeta, homem de Deus, os meus filhos estão a ponto de serem vendidos ou levados como escravo por uma dívida do meu marido. E simplesmente o homem de Deus poderia dizer também, como no passado ele teve ousadia de, se não me falha a memória, se eu não estiver fazendo inversão dos profetas, fazer o machado flutuar nas águas. Ele podia ter feito um milagre diferente, né? Não, vamos criar algo. Embora que mesmo fazendo o machado flutuar, ele fez naquilo que é existente, pela fé. Tendo ousadia de dizer para ela, mulher, entra no seu aposento, na tua casa, que a partir de então, pela palavra lançada, pela palavra proferida, aquilo que você já tem vai se multiplicar. Só que essa multiplicação ela foi tão exponenciosa ou tão gigantesca que a Bíblia diz que ele orientou-a a vender parte, pagar a dívida e viver do resto. Será que foi pouca coisa? Será que foi alguns vasinhos, né? Algumas panelinhas que ela encheu? A Bíblia não me traz nenhum endereço ou nenhum respaldo de quantidade exata em números. Eu não tenho. Porém, para você viver do resto, se esse resto que vem da parte de Deus, será que é pouca coisa, irmãos? Não é. Porque a Bíblia diz para nós que o muito sem Deus é pouco. Mas aquele pouco com Deus se transforma em muito. Exemplo disso, nós estamos lendo aqui. 2 capítulos em específico, né? A multiplicação do azeite, que é um pouquinho,
E a multiplicação de 5 pães, mixaria, mediante 5.000 pessoas, é o quê? Menos de 1%? Não sei, para 5.000 pessoas? Muito pouco. Mas quando vem de Deus, o pouco é muito. Só que esse pouco, ele precisa existir. Esse pouco precisa ser real na minha e na sua vida. Não que eu queira profetizar na minha vida ou na sua vida que a gente tenha pouco. Não, eu estou dizendo que se tiver pouquinho, já é muito. Porque o pouquinho que nós temos com o Senhor se transforma em muito. Seja finanças, seja espiritual, seja sentimental, seja físico, em todas as áreas, seja a nossa fé. Ainda que tem momento, a nossa vida, no geral, é como uma roda gigante, né? Um ano, talvez alguns meses, a gente está lá no topo, né? Contemplando tudo de cima, nas alturas, alegre, tudo indo bem, tudo funcionando perfeitamente, em todos os aspectos, né? Financeiro, sentimental, saúde, geral, espiritual, está tudo bem. Mas o motor acionou no eixo e começou a girar. E às vezes descemos. E aí passamos pelo vale de novo, ou fica ali desligado por um tempo, mas tem que existir fé, tem que existir, a semente da multiplicação tem que existir na nossa vida. Porque existindo algo para que Deus possa pegar, para que Deus possa usar, não precisa de mais nada. Agora o duro, o complicado é quando não tem. É quando não tem nada, né? É como nós analisarmos o texto que o pastor leu, porém, se a gente olharmos mais ali para o livro do profeta Malaquias, por exemplo, que fala a respeito da semente, né? Pega 10% da semente e come ela também. Joga fora, né? Mas vai multiplicar o quê? Acabou com tudo. Vai render como? Acabou com tudo. Mas se nós pegarmos, como diz a palavra do Senhor, e guardar aquela semente, ou depositar aquela semente no lugar certo, aí haverá multiplicação, aí haverá abundância. Não estou querendo dizer com isso, irmãos, que a multiplicação na nossa vida só vai acontecer se a gente for dizimista. É lógico que nós temos que obedecer, e é um princípio, é um mandamento, que não pode quebrar essa regra. Mas o intuito, ou o foco da mensagem não é o dinheiro em geral, mas sim a nossa fé, a nossa vida para com Deus. Se a gente tiver um pouquinho, Deus vai fazer esse pouquinho se transformar em muito. Se nós usarmos esse pouquinho com fé, ele vai crescer. De repente, a gente começa, ou você tem aí um sonho, um projeto de fazer algo, só que aí as pessoas, ou a quem você disse, porque nós temos um erro muito grave, né? De querer contar ou compartilhar para o mundo e o resto do mundo aquilo que deveríamos ir na fonte, né? Fechar a porta, no secreto, conversar com Deus, derramar as lágrimas, o azeite ser derramado na presença do Senhor, e aí aguardar a multiplicação. Mas nós invertemos o papel e fazemos o contrário. Primeiro nós vamos nas mídias, hoje em dia nas mídias, né? Ou nos vizinhos, ou nos amigos, e falamos os sonhos, os projetos.
E pelo meio do caminho, ou antes de iniciar o caminho, há a interceptação de sonhos. Aí não realiza, não acontece. Ah, mas Deus não é comigo. Deus sempre foi com você, sempre será com você. Mas a maneira como nós agimos nos impedem de receber curas, bênçãos financeiras, espirituais, de acordo com o nosso posicionamento. Porque quando Jesus fala para os discípulos, Jesus simplesmente já sabia que havia pães e peixe ali, mas ele queria experimentar os discípulos. O que tem? Há um texto que diz que um deles disse para o Senhor: Senhor, nem por 200 denários seria suficiente para alimentar essa multidão. O olhar humano, natural, terreno ou terrestre, diante de uma situação improvável, quase que impossível aos nossos olhos, ou impossível aos nossos olhos. Mas aí o Senhor mostra e prova para nós que diante da maior dificuldade, Ele age, Ele atua, fazendo milagre, multiplicação. E agora Ele faz com que eles disponibiliza a matéria. Porque Deus quer algo. O que é que nós temos? O pastor já anunciou aqui para amanhã prepararmos as coisas que já tem, né, pastor? Já tem. Agora, a partir de amanhã, a conversa vai ser outra. A multiplicação vai ser através agora da ação, da compra. Já podem ir preparando aí os Pix, né? Já vão preparando lá as carteiras, quem vai comprar. Eu espero que em nome de Jesus eu consiga comprar alguma coisa aí, não sei, vamos ver, né? Mas eu creio que vai dar certo. Eu já estou na mente aqui o que eu preciso comprar. Vamos torcer que tenha meu número aí. Aleluia. Então, assim, a multiplicação ela vai acontecer mediante aquilo que nós apresentamos a Deus. Se nós apresentarmos a Deus um coração já cheio de dúvida, cheio de incertezas, cheio de medo, cheio de não sei, não vai dar, não tenho certeza, não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo, já está cheio. Não adianta nem fechar a porta. Esvazia isso primeiro. Deus, olha, agora é só o Senhor. Não tem... Sabe aquele momento que a gente fala assim, agora é só Deus, porque já tentou por finanças, não deu. Já tentou por amigo, não deu. Já tentou por influências, também não deu. Já tentou por todos os meios, aí é só Deus, medicina, nada resolve. Só Deus. Então é nesse momento que Deus age. Mas o bom é que se a gente não esperasse chegar esse momento, né? Porque Deus, ele dá linha, né? Ele dá corda. Se você consegue, vai e faz. Deus não vai te proibir. Vai deixar, você vai procurar em um, vai procurar em outro, vai resolver para aqui, e vai embananar por ali, por aqui, vai. Aí de repente Deus, ou a gente fala, não, agora só tem um que pode resolver meu problema. Deus. Porque eu já tentei de todos os meios. Já fui no amigo, já fui na amiga, já procurei os amigos que o pastor disse aí, que eu estava pesquisando esse negócio lá, e eu ri até as horas do senhor. Não do senhor, mas da maneira como o senhor disse aí. Eu descobri que tem umas linguagens neutras aí, que misericórdia de Deus. Eu falei, gente, o que é isso? O que é esse miga aí? Aí descobri, né? Mas já procurou para todos os lados e não resolveu, não solucionou. Ou não achou direção. Sabe, a gente diz num dito popular aí, já atirou para todas as direções, menos no alvo. Ou, está errado, né? O alvo é para cima, né? Vamos mudar aqui, é bom a gente parar um pouquinho para pensar. Menos no alvo, que é o Senhor. E aí quando a gente
se depara com essa situação que a gente realmente não tem mais o que fazer, só resta o Senhor. Porque o pão simboliza o pão da vida, que é Jesus. O azeite, proteção. Segundo os estudiosos, os teólogos, dizem que nos tempos passados, o pessoal do Oriente Médio usava para proteção das ovelhas. Isso não sou eu que estou dizendo, mas segundo a teologia, que os homens usavam de estratégia para proteger as ovelhas de picadas de cobra ou serpente. Eles ungiam a cabeça das ovelhas com azeite e soltava-as no pasto, para que assim elas não fossem picadas. Isso é o que dizem. E se a gente vai olhar para o contexto do azeite no geral, nós só vemos bênção a respeito do azeite. Por isso que eu disse que são 3 elementos. O vinho traz alegria. O pão simboliza o próprio Cristo, que é o pão da vida. Ele mesmo declarou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o azeite, a proteção. Se a gente colocar, dentro de uma sequência, pão vivo que desceu do céu, o vinho, a alegria, o azeite, a proteção. Se nós usarmos a nossa fé dentro dessa conjuntura, dentro desse conjunto de elementos, irmãos, tudo quanto nós fizermos ou nós colocarmos a nossa mão, multiplicará diante do Senhor, pela fé. No geral, espiritualmente, financeiramente, sentimentalmente, a nossa saúde, ela se multiplicará ao ponto de vivermos os anos determinados por Deus. Se vai ser 40, se for determinado por Deus, que seja. Se vai ser 100, que for por Deus, que seja. Se for 80, enfim, o tempo de Deus se cumprirá na nossa vida. Aquilo que nós colocarmos diante do Senhor acontecerá. Porém, nós precisamos compreender que tem que ter algo, tem que ter o elemento. Deus, ele não agiu. Eu não me recordo, se eu estiver errado, podem me ajudar, que Deus fez um milagre, uma multiplicação assim, do nada. Sempre Deus pediu algo para apresentar. Se a gente analisar o contexto da história, Deus sempre pediu algo do ser humano para abençoar o ser humano, a sua criatura, os seus filhos. E hoje o que o Senhor mais requer de nós é fé. Muita, mas muita fé. Porque nós estamos perdendo a fé. A Bíblia diz isso aí e está acontecendo. Que no final dos tempos, muitos iriam apostatar da fé, perder a fé. Não estou querendo com isso falar assim, mas não está acontecendo na sua vida porque você não tem fé. Você tem, eu tenho. Agora a diferença é quem está sabendo usar ela. Porque ter não significa muita coisa. Agora usar a fé que é a diferença, que faz a diferença. Porque quando nós nos convertemos na essência do primeiro amor, irmãos, você praticamente move montanhas, literalmente, move montanhas. As barreiras, as dificuldades, a gente passa por cima, atropela, pela fé. E ninguém te barra. Aí o tempo passa, as razões vão entrando, as dúvidas, as incertezas, as dificuldades,
e a fé vai sendo sufocada dentro de nós. Porque se nós não tivéssemos mais a fé, não estaríamos aqui. Mas ela está mirrada, pequena. Lembra quando o Senhor disse a respeito daquela parábola: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis, pois, a este monte, né? Erga-te daqui, e assim será feito. Por que que Jesus fez uma comparação se a nossa fé fosse como? Porque, segundo a agricultura, eu não sou agricultor, mas fui criado no interior, não na roça, tá? Quem foi criado na roça, e sinto muito dizer que senão é milho ou feijão ou abóbora, mas no interior, né, pastor? Eu brinco com isso aí direto, quando eu lembro. Porque às vezes a gente tem um ditado que fala assim: não, gente, eu fui criado na roça. Não, eu aprendi que roça é onde se planta milho, feijão e arroz. Agora, interiores é onde nós fomos criados. Fui criado no interior e eu sei como é, pelo menos essa parte aí. Quando a gente pega um grão de mostarda, ele é minúsculo. Eu acredito assim que quase se compara, se esmagar o baguinho de arroz ali, né, o grão de arroz, fica quase igual, bem pequititinho. Mas você pega aquele minúsculo grão, lança ele na terra, água ele, e aí você pode plantar alface, que já é outro tipo de hortaliça, pode plantar ali, desde que não seja aqueles couves gigantes, né, que tem um couve aí que é o gigantão, né? Eu não sei falar não, mas eu sei que tem um menor e tem um gigante. Mas o grãozinho de mostarda na terra fértil, ele cresce ao ponto de aninhar pássaros por baixo da sua folhagem, da sua ramagem, e multiplica a um tamanho esplêndido. Por isso que o Senhor Jesus, quando faz essa comparação, essa parábola, ou designa esse enigma para nós, se a nossa fé for crescente, contínua, não tem limite para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual, para as finanças, para geral na nossa vida. Mas se a gente simplesmente achar que eu não posso, eu sou pequeno, eu não tenho capacitação, não sou capacitado, realmente vai continuar não sendo e não tendo nada. Mas o nosso Deus já disponibilizou tudo para nós. Está tudo preparado para nós. Porém, resta eu e você tomar posse, usufruir daquilo que Deus preparou. Diante de mim e de você já estão todas as coisas. Jesus já preparou tudo. Só que às vezes a gente não toma posse, não pega, não exercita a nossa fé. Eu acredito que se eu perguntar quem tem um testemunho aqui extraordinário para contar, todos vão levantar a mão. Eu sou o primeiro. Porém, hoje não é o momento, né? Porém, irmãos, e quais são os milagres que ainda estão acontecendo na nossa vida? Não os que já aconteceram, porque a nossa vida tem que continuar sendo fonte ou geradora de milagres, porque o Deus que gerou, que transformou, que multiplicou, que faz e fez, é o mesmo. Quem muda é nós. Nós que mudamos, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que tem poder para levantar paralítico, para curar enfermo, dar vista aos cegos, ressuscitar defuntos, mortos. Embora eu não tenha coragem de mandar orar para Deus levantar ninguém de caixão, porque não é momento de Deus levantar ninguém de caixão, tá? Porque a gente precisa entender tempos e tempo. Mas se tiver
alguém enfermo e falar para mim, ora, eu oro e peço a cura. E eu creio que Deus vai curar. Mas se falar para mim, pastor, morreu alguém ali, vai ali orar para ressuscitar. Assim, partiu, vamos orar para a sua vida, para Deus te confortar o teu coração. Eu não vou pedir para Deus trazer de volta. Eu não tenho essa ousadia de fazer isso. Eu não acho conveniente hoje, tá? Mas Deus pode fazer, porém não é o momento mais, porque nós estamos caminhando para a vida eterna. Amém? Que vamos lutar, permanecer na presença, para que nós possamos usar a nossa fé, a nossa confiança, para que Deus multiplique em nós tanto querer quanto o seu efetuar, em nome de Jesus.